Olá meninos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, né? Espero que todos estejam na paz de Cristo, né? Não só vocês, como todos a família, é o que eu espero, né? Porque nesse mundo que estamos, nesse momento que estamos passando, está difícil para todo mundo, né? Está difícil para todos. Então vamos lá. Vamos começar, né? Sobre um gênero textual, que eu não posso deixar de passar para vocês, que é falando sobre a crônica argumentativa. Gente, presta atenção. A crônica argumentativa é um texto onde a argumentação, o próprio nome já diz, né? Argumentativa. Então, é um texto onde a argumentação é vista como a principal característica. Argumentação, certo? Esse tipo de crônica é muito usada pelos meios de comunicação, essencialmente os jornais e as revistas. Então, coloca aí na cabeça de vocês o seguinte, que a crônica argumentativa, ela vai o quê? Argumentar, certo? Ela vai argumentar, certo? E é um tipo de crônica, né, utilizada pelos meios, né, de comunicação, principalmente os jornais e as revistas utilizam muito essa crônica argumentativa, certo? Presta atenção. O nome crônica, né? Ela tem origem do latim crônica, né? E do grego cronos, que significa o quê? Tempo. Olha, gente, presta atenção. Conforme esse tempo, podemos assemelhá-lo à narração. Isso, a narração, ao retratar um fato a respeito de um ou de mais acontecimentos ocorridos em determinado espaço de tempo. Olha só o que o próprio nome já disse. Não vem do grego cronos, não significa tempo? Então, assemelha-lo à narração, certo? Ao retratar um fato a respeito de um ou mais acontecimentos ocorridos em um determinado espaço de quê? A um determinado espaço de tempo. Aí eu coloquei aqui para vocês essa imagem para que vocês observem que eu não falei a vocês que esse tipo de crônica é mais utilizado em revistas e em jornais, não é verdade? Então tá aí uma imagem para retratar o que eu falei sobre a crônica argumentativa. Certo? Preste atenção. Agora vamos identificar, passo a passo, como vem ocorrer uma crônica argumentativa. Gente, preste atenção. Para produzir uma crônica argumentativa, é preciso escolher um tema atual, certo? Esse tema pode ser sobre, vamos lá, a gravidez na adolescência, juventude, violência, guerra, fome no mundo, política, pandemia, né? Até mesmo uma briga de vizinhos, corrupções e entre outros, né? Um tema atual, a pandemia, o que está acontecendo. Então, podemos sim produzir uma crônica argumentativa sobre esse tema, certo? Calma que no final da aula eu vou dizer o que eu quero. Calma. Depois de escolher o assunto de sua crônica, pesquise bastante sobre o assunto, organize as ideias e selecione os argumentos, certo? Então, primeiro você vai fazer o quê? Primeiro você vai fazer a escolha de um tema atual. Preste atenção no que eu estou dizendo, preste atenção no que eu vou pedir. Então, pense em um tema atual. Professora, posso escolher um desses? Pode escolher. Posso pegar um outro? Pode sim. Sendo atual é o que importa. Em seguida, né, você vai pesquisar sobre o assunto, organizar suas ideias, né, e selecionar os argumentos. É muito importante isso. Uma crônica argumentativa deve ter argumentos. Caso não tenha argumentos consistentes, o que deveria ser uma crônica argumentativa se torna um texto informativo.
Então, gente, não quero um texto informativo, eu quero uma crônica argumentativa, certo? Ou seja, tem que ter argumentos, sim. Se é argumentativa, tem que argumentar, tem que ter vários argumentos. Senão, ela não é uma crônica argumentativa, ela vai ser um texto informativo. E não é um texto informativo, eu quero uma crônica argumentativa, certo? Ó, uma especialidade considerável das crônicas é a grande quantidade de críticas. Grife isso daí, observe, anota no caderno, não pode deixar passar. Grande quantidade de críticas, com um pouco de humor, né? Sarcasmo, ironia. Assim sendo, seja muito criativo ao escrever sua crônica argumentativa. Use da criatividade, né? Coloque humor, põe ironia, certo? Ó. Em uma crônica narrativa argumentativa, ela é contada uma pequena história, com alguns personagens, tempo e espaço. Esse tipo de crônica ele pode ter discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Ó, presta atenção. Vocês lembram que vem assim um discurso direto, um discurso indireto e um discurso indireto livre? Esse assunto lá do 6º ano, mas eu vou relembrar para vocês. Gente, presta atenção. Quando a fala do personagem ela é apresentada de forma direta, sem o intermédio do narrador, sendo introduzida por um verbo de elocução, nós temos aí um discurso direto, certo? Agora, quando as falas dos personagens apresentadas de forma indireta, por meio do narrador, aí nós temos um discurso indireto. Nesse discurso indireto, normalmente aparecem os verbos de elocução seguidos da conjunção que, certo? Agora, restou quem? Restou o discurso indireto livre. Gente, o discurso indireto livre, preste atenção, é o discurso com fusão entre a voz do narrador e a voz do personagem, em que não são empregados sinais de pontuação. E a palavra que, né, verbos de elocução, é chamado de quê? De discurso indireto livre. Gente, esse tipo de discurso é utilizado para expressar pensamentos, emoções, sentimentos, reflexões. Nele são conservadas as interrogações, as exclamações, as frases, certo? Que os personagens teriam dito e na forma como eles teriam dito, certo? Ó, presta atenção. Então, presta atenção aqui, né? Como eu falei para vocês sobre o discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre, eu vou mostrar para vocês o exemplo para que vocês lembrem desse tipo de discurso, né? Que são 3. Observe aí o primeiro exemplo que diz assim: alô, alô, meu amor. Oi, você está melhor? Meu amor, eu liguei para dizer que eu te amo. Gente, aí é um exemplo de discurso direto. Aí é o exemplo de discurso direto. Observe que os personagens, eles falam diretamente, sem o intermédio do narrador. O recurso gráfico para indicar a fala dos personagens foi o quê? O travessão. Agora observe, por favor, onde ele diz assim: empregava na casa todo ser ordenado, 7 chelis e Helry enviava sempre o que podia, mas era difícil arrancar alguma coisa do pai. Dizia que ela desperdiçava, que não tinha cabeça, que não daria seu dinheiro duramente ganho, para ser jogado fora. E coisas ainda piores, né? Acabava por entregar-lhe o dinheiro, perguntando-lhe se ia ou não comprar mantimentos para o almoço de domingo. Gente, observe que esse segundo exemplo, nós temos aí o discurso indireto. Observe que as falas dos personagens são apresentadas por meio da voz do narrador, o que se percebe pelos verbos de elocução e pelo emprego das conjunções que. E o último exemplo que diz assim: olhou o relógio, era 4 horas da tarde e de repente lembrou-se. Tinha dito a seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem. Que devia fazer? Tomar um táxi? Gente,
Esse último exemplo é um tipo de exemplo de discurso indireto livre. Por quê? Gente, nesse trecho há uma fusão da voz do narrador com a do personagem, sendo sutis, certo? Os limites que separam essas vozes. Então, eu mostrei aqui para vocês, né, o exemplo sobre o discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Eu sei que esse assunto é lá do sexto ano, então eu tenho aqui revisar com vocês, certo? Vamos lá? Ó, continuando. Gente, continuando. Uma boa crônica argumentativa deve ter, preste atenção, argumentação e persuasão, linguagem coloquial, simples e direta. Tem que ter textos relativamente pequenos, temas do dia a dia e polêmicos, crítica, humor, ironia, induzir a reflexão, ao pensamento, certo? Ó, presta atenção. A subjetividade tem que existir, certo? E a criatividade também. Gente, a fusão dos estilos jornalísticos e literários, poucos personagens, isso se tiver, certo? Tempo e espaço limitados e caráter contemporâneo, ok? Aí eu pergunto a vocês, pessoal, o que é uma crônica? O que é crônica? O que é que vocês responderiam para mim que é crônica? O que é que vocês poderiam me responder o que é crônica? Então, vamos lá. O que é que vocês responderiam? O que mesmo? Não escutei. Gente, ó, a crônica é um texto narrativo que expõe os fatos obedecendo a uma ordem cronológica, certo? Preste atenção. É um texto narrativo, certo? Que expõe os fatos obedecendo a uma ordem cronológica. Em jornais e revistas, as crônicas é uma pequena narração publicada em um caderno habitual, na qual são retratados fatos do cotidiano e outros temas ligados a esporte, ciências, arte, cultura e assim vai, certo? Ó, presta atenção. Nas crônicas, os autores buscam descrever os eventos apresentados, de acordo com a própria visão crítica dos fatos. Na maioria das vezes, por meio de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse criando um diálogo, certo? Ó, preste atenção. São tipos de crônica. Olha, gente, existe a crônica jornalística, humorística, histórica, descritiva, narrativa, dissertativa, poética e lírica. Observe bem esse poética, certo? A crônica argumentativa é um tipo moderno de crônica. Como foi visto no começo do artigo, lá na frente, Nesse tipo de crônica, os autores eles expressam seu ponto de vista em relação aos assuntos. Vimos também que a ironia e o sarcasmo, são usados como frequência nesse tipo de texto. Então, o sarcasmo, ele vai ser apresentado sempre nesse tipo de texto, desse tipo de crônica argumentativa. A ironia também. Então, a ironia e o sarcasmo andam juntos, certo? Usados com frequência nesse tipo de texto. Ó, presta atenção. Na crônica humorística, o autor, ele produz o texto apresentando uma visão irônica e bem-humorada dos acontecimentos. Aqui no Brasil, os autores que se destacaram, nesse tipo de crônica são quem? Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, e Milor Fernandes. Vocês já ouviram, com relação a algumas charges, algumas crônicas referentes a esses três autores. Gente, preste atenção que eu vou querer. Ó, preste atenção. No livro de vocês,
no livro de vocês, vocês irão fazer a atividade das páginas 12 a 18. Preste atenção. 12 a 18. Deixa eu só... 12 a 18. Veja bem. Aqui vocês irão trabalhar... um texto. Ele diz Visão de 1944. É um texto poético, certo? Vocês irão ler, irão fazer essa interpretação, sobre o sentimento do poema Visão de 1944. Vocês irão observar o que é que o autor ele está querendo passar, o que ele está querendo dizer, certo? Observe que vocês vão ter aí a capa de um livro da edição A Rosa do Povo, que é de Carlos Drummond de Andrade, certo? E vocês vão ver o que é que essa temática está querendo passar para vocês, o que é que essa leitura, o que é que esse poema está querendo passar para vocês. Então, assim, são 11 questões, do livro, da página 12 até a página 18. Vocês vão fazer essa interpretação. Só que eu também quero o seguinte, eu quero que vocês produzam, né, uma crônica. Observe que o tema é vocês que irão escolher. Observe que vocês é que vão analisar, colocar argumentos, colocar ironia, sarcasmo, que andam juntos os dois, né? E irá escrever a crônica de vocês, com assunto atual, com assunto do dia a dia. Professora, posso escrever sobre a pandemia? Pode, pode sim. Essa crônica argumentativa eu quero que vocês façam no caderno. Professora, eu posso pegar exemplo dos autores que a senhora acabou de citar? Pode, pode sim. Pode pegar exemplos. Vocês podem pegar a crônica deles, recortar, colocar no caderno e em seguida criar a sua, ter como um espelho, certo? Pode sim, pode caprichar na crônica de vocês perfeitamente, certo? Mas olha, preste atenção. Primeiro vocês vão fazer o quê? Atividade do livro. Essa atividade do livro, gente, esqueci de falar, mas preste atenção. Essas páginas 12 a 18 é do terceiro módulo. Terceiro módulo. Nas páginas 12 a 18 é do terceiro módulo. Não esqueça, terceiro módulo. No caderno, vocês irão fazer o quê? No caderno, vocês irão criar uma crônica com um tema atual. Pode ser um daqueles que eu citei aqui no vídeo, mas pode ser algum outro, sendo atual, sendo do dia a dia, o que importa. Professora, posso recortar, colar sobre alguma crônica daqueles autores e criar a minha? Pode, você pode fazer bonitinho, colocar a crônica deles e depois, de um deles, é óbvio, e depois cria a sua com o tema atual, né? Sem problema nenhum. Fica até bem interessante, porque vamos fazer o comparativo do que vocês recortaram com o que vocês criaram, perfeitamente. Aceito sim, sem problema nenhum. E depois, na plataforma, vocês irão na plataforma, né? Vai ter uma atividade referente ao assunto que estudamos, a crônica. Vocês irão interpretar lá na plataforma uma atividade sobre crônica, certo? Ó, preste atenção. Então, nós temos atividade no livro, nós temos atividade no caderno e nós temos atividade na plataforma. Calma, tudo no seu tempo, preste atenção, né? É só você acompanhar direitinho todo o roteirozinho que vocês irão responder perfeitamente, certo? Então, atividade do livro, terceiro módulo, das páginas 12 a 18. Fazer a crônica no caderno, né? A crônica vocês que irão criar, né? Sendo que com o tema atual, certo? E vai ter uma atividade na plataforma também sobre o assunto abordado, que foi sobre crônica. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que é do módulo 3, viu? Essas páginas de 12 a 18, certo? Fiquem com Deus, até a próxima aula. E estudem, gente. Façam tudo direitinho, coloquem tudo no caderno, respondam no livro, faça tudo direitinho. Porque essas atividades serão cobradas. Então, assim, eu vou olhar todas.
Então, tem que fazer, certo? Espero que todos estejam bem, fiquem com Deus, não deixem de estudar sempre, 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 viu? Até a próxima aula, fiquem com Deus, tchau, tchau.